Irmãos amados, abram a palavra de Deus na carta aos Colossenses, capítulo 3, leremos os versos 15 a 17. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 15. Se você nos acompanha na transmissão do culto, abra sua Bíblia ou acompanhe a projeção do texto bíblico, porque nós estudaremos juntos a palavra do Senhor nessa manhã em que nos reunimos para o culto ao Senhor e desejamos crescer no entendimento do culto ao nosso Deus. Sinta-se convidado, portanto, a conosco estudar a palavra do Senhor, a meditar em todo o conselho da parte de Deus que nos é revelado na palavra dele. Colossenses capítulo 3, verso 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E todos dizemos amém. Como eu disse aos irmãos, mantenham o texto bíblico aberto e eu peço aos irmãos que confiram aquilo que está escrito e comparem aquilo que o pregador diz com aquilo que a palavra do Senhor diz. E claro, se em algum momento você tiver alguma dúvida, fique sempre com aquilo que a palavra do Senhor diz, com aquilo que nos é instruído na palavra do nosso Deus. Meus irmãos, o culto cristocêntrico é, portanto, o nosso tema dessa manhã. Nós estamos aqui nessa igreja tratando sempre que o Senhor nos permite dos fundamentos da nossa fé, das raízes daquilo que nós cremos diante do Senhor. Eu quero nessa manhã convidar você a olhar para a palavra de Deus e pensar no culto cujo centro é Cristo Jesus. Quem escreve essa carta, sabemos, é o apóstolo Paulo. Ele escreve não apenas para a igreja que estava na cidade de Colossos, porque ele mesmo nessa carta diz: leiam essa carta aos irmãos de Laodiceia. E aquilo que eu tenho dito a Laodiceia, tomem para si. É importante dizer isso, irmãos, porque muito embora os crentes saibam que a palavra de Deus é viva e eficaz, é importante dizer que a partir da fala a Colossenses, aos colossenses, crentes do primeiro século, o Senhor quis falar a toda a igreja e isso está explicitado aqui nessa carta. Paulo estava preso quando escreveu essa carta em que fala sobre paz. E porque Paulo podia falar de vida cheia de paz se ele estava num lugar em que normalmente as pessoas não encontram paz? Porque ele, assim como outros crentes, a exemplo de Silas, provavam da presença constante de Cristo em seu viver. Desde que receberam o Espírito de Cristo no momento da conversão, os crentes unidos a Cristo passaram a provar de uma paz que tem nome: Jesus, a paz que excede todo entendimento. Essa paz dominou o coração de Paulo de tal modo que numa prisão ele escreve aquilo que acabamos de ler. No capítulo 3 mesmo, nos versos 2 a 4, Paulo diz: irmãos, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Um homem preso que diz: pensem nas coisas do alto. Vocês vivem aqui, mas a cidadania de vocês é celestial. Vocês estão como peregrinos e forasteiros caminhando nas estradas dessa vida má. Mas vocês sabem, a habitação final, a herança que o Senhor tem destinado a vocês, aquele lugar
que não se compra com prata e ouro, que não se conquista com influência, mas pela graça de Deus é o céu. Esse é o destino de vocês. Em Colossenses 3:11, no final do versículo, Paulo diz: Cristo é tudo em todos. Essa carta, irmãos, muito parecida com a carta aos Efésios, trabalha com dois grandes blocos. Nos capítulos 1, 2 e a primeira parte do capítulo 3, Paulo está falando sobre aquilo que o crente é. É um salvo, é um convertido, é uma vida transformada pelo poder do sangue de Jesus, portanto, é uma nova criatura. Na segunda parte, e o texto que eu selecionei para essa manhã está contido nessa segunda parte, Paulo fala daquilo que o crente deve fazer, como ele deve viver. Um salvo vive como quem sabe de tão grande salvação recebida do Senhor. Aquele que foi santificado vive de modo santo. Aquele que recebeu Cristo vive glorificando a Cristo. Vejam no verso 15, que lemos inicialmente, quando Paulo, depois de falar dos relacionamentos interpessoais na igreja, então diz: irmãos, essa paz que permite haver perdão, permite que vocês se suportem em dias de discordância, a paz do Senhor, que concede humildade, bondade, mansidão, longanimidade, essa paz seja o árbitro do vosso coração. Paulo conheceu muito bem a cultura romana, que era influenciada pela Grécia. E o árbitro, irmãos, já era naqueles dias o que é hoje nas competições esportivas. O árbitro dizia se alguém estava habilitado para determinada competição. O árbitro poderia dizer a alguém: você não tem perfil para esta competição, você está fora da competição. Mas o árbitro também poderia dizer: tal pessoa está habilitada a competir em determinada modalidade. Paulo então está dizendo: a paz de Cristo diga o que vocês devem fazer ou não. Não é, irmãos, apenas sentimento. Eu estou me sentindo em paz. É mais do que isso. É sentimento também. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, dominará os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas é mais que isso. A paz de Cristo é uma convicção interior que aquele que recebeu o Espírito de Cristo desde a conversão tem, quando, diante de uma decisão a ser tomada, ele sabe o que é a vontade de Deus e o que não é. E o primeiro critério para que ele tenha paz é dizer: a palavra do Senhor me autoriza a tomar tal decisão. Essa paz, a paz que está na cabeça do crente que conhece a palavra, no coração do crente que é dirigido pelo Espírito Santo, no sentimento de alguém que é uma nova criatura, deve dominar a vida do crente e arbitrar todas as decisões. Paulo então está passando do caráter para a conduta. Você deve viver segundo aquilo que você diz que é: perdoado por Cristo, tendo livre acesso ao Pai, vivendo na presença do Senhor, habitado pelo Espírito Santo. Então viva desse modo, inclusive na igreja. Ter paz no coração, irmãos, nos leva a ter paz na igreja. Ser de Cristo é viver para a glória dele, e isso também no culto coletivo. Particularmente, irmãos, eu tenho muita dificuldade de ouvir pastores que, ao falarem da trajetória ministerial, enfatizam dificuldades, tristezas, problemas. Eu sei que todos os pastores lidam com momentos de dificuldade, mas, irmãos, quase que todo o tempo da vida na igreja de Cristo Jesus é de alegria, é de crescimento, é de realização. Me perdoem, irmãos, se eu estou parecendo irreal ou romântico, mas eu creio mesmo, irmãos, que a paz de Cristo que nos domina nos faz viver em paz na igreja e celebrar essa paz que se vê no culto ao Senhor.
Eu quero convidar você a entender pela palavra de Deus que o nosso procedimento no culto é fruto dessa paz. Eu estou em paz com Cristo, portanto o culto que darei a Cristo será o modo de Cristo, com grande alegria para aquele que está servindo a Cristo. O ensino apostólico apresentado aos Colossenses nos mostra que o culto deve expressar a submissão da igreja a Cristo. O culto cujo centro é Jesus Cristo deixa muito claro que a igreja não é autônoma. Deixa muito claro que a igreja se submete a Cristo. Seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em corpo. Vocês foram chamados para provar essa paz como corpo, como igreja, como coletividade, e sejam gratos a Deus pela oportunidade que vocês têm de cultuar ao Senhor em paz na igreja. Deus nos justificou individualmente e nos inseriu numa comunidade de fé de justos. Foi Cristo que nos justificou, quem nos habilitou a participarmos da reunião dos santos. Portanto, irmãos, devemos nos lembrar que a nossa presença no culto é, antes de tudo, a declaração de que submetemos-nos a Cristo e aos irmãos. Então, o culto coletivo é uma oferta. É uma oferta que o povo salvo, o povo redimido, faz ao Senhor. Você precisa, meu irmão, entender que Paulo está instruindo, irmãos, seja essa paz de Cristo a dirigente da vida de vocês, inclusive no culto. E então no verso 16 ele fala daquilo que praticamos no culto coletivo, no verso 17 também. Porque só compreendendo que o culto é uma oferta de quem vive na presença de Cristo para o próprio Cristo, é que nós abandonaremos a ideia de um evento, ou que abandonaremos a ideia de uma sessão terapêutica. Há muita gente pensando que o culto é o lugar de satisfação das suas necessidades, dos seus anseios. O culto, irmãos, acaba nos abençoando grandemente, nos conferindo paz, mas ele é primordialmente um serviço ao Senhor, é uma oferta ao Senhor. O culto honra ao Senhor e identifica que aquela igreja, de fato, pertence ao Senhor, porque ela está expressando submissão ao Senhor que é adorado. Então, cada ato do culto deve ser traduzido para todas as pessoas como um convite à adoração ao Senhor. Tudo que é dito, todos devem entender. Por isso, não devemos utilizar uma língua que não seja conhecida pelo auditório, para que todos possam expressar a submissão ao Senhor. Cada ato do culto deve ser dirigido por redimidos por Cristo. Meus irmãos, eu não creio que em celebração de casamentos nós deixamos de realizar um culto ao Senhor. Eu creio que um casamento de dois crentes, eu entendo biblicamente que eu não devo celebrar casamento que não de dois crentes em Jesus. Eu nunca celebrei, pretendo não celebrar. Eu entendo que o casamento é um culto ao Senhor. Cada pessoa que toca, que canta, que fala, deve ser um crente em Jesus. Não é aceitável, irmãos, que num casamento nós tenhamos uma licença para que aconteça um evento e não um culto ao Senhor. Toda a música, todas as leituras, todas as palavras, os compromissos feitos diante de Deus são parte da nossa submissão a Cristo, que reconhecemos. O casamento é ideia divina, é instituição do Senhor. Portanto, quando celebramos este solene compromisso com votos feitos diante de Deus, devemos ter todos que dirigem atos deste culto sendo redimidos por Cristo Jesus. Paulo também está dizendo que o culto, esse culto que demonstra que a igreja submete-se a Cristo, é o culto em que expressamos gratidão a Cristo. Verso 15, e sede agradecidos. Fomos chamados em um corpo para celebrar ao Senhor, dizendo: Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Paulo era o Senhor gratidão. Preso,
mas cantando louvores ao Senhor perto da meia-noite. Surrado, cansado, alquebrado, irmãos. Esse homem abriu os lábios para cantar louvores ao Senhor. Como isso envergonha a geração atual de crentes, que certamente estariam no cárcere dizendo: eu não admito estar aqui, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu determino que o Senhor me tire daqui, porque eu sou filho do rei. A nossa geração, rasa, na mesma proporção em que é arrogante diante de Deus, não compreende o que é sentir-se livre em cadeias, para glorificar o nome do Senhor no cárcere. Esse homem, irmãos, o Senhor Gratidão, foi capaz de falar sobre gratidão estando injustamente encarcerado, porque nada fez para receber a pena que recebera. Aquele homem, Paulo, era grato ao Cristo que o salvou, ele que fora perseguidor da igreja, inimigo de Deus. Ele sabia da grande transformação que Cristo operou em seu viver, portanto, ele era grato porque conhecia Cristo e a obra de Cristo. Então, no verso 16, já no final, ele diz: irmãos, quando estiverem cantando, cantem com gratidão em vosso coração. É por isso, prezado ministro Éder, que eu digo: cantem sorrindo, irmãos. Eu falei isso aqui hoje, irmãos. Eu falei para eles. Primeiro porque é um coro lindo. E depois porque quando eles sorriem, isso é um convite para que toda a congregação também esteja sorrindo. Devemos cantar com gratidão. Irmãos, um homem que estava a caminho do inferno, longe de Deus, escravizado por Satanás, vivendo sob a ditadura do pecado, sem poder desamarrar-se do império das trevas, mas viu-se agora salvo por Cristo. Um homem desse, ainda que experimente prisões, perseguições, açoites, rejeições, será grato a Cristo, porque ele agora compreendeu o que significa caminhar para o inferno e ter sido graciosamente recuperado por Cristo e encaminhado para o céu. Devemos expressar gratidão a Cristo quando cultuamos. O culto tem Cristo no centro. No centro de todos os atos de gratidão e louvor está Jesus Cristo. Devemos saturar, e aqui eu uso um tom positivo, saturar as pessoas do nome de Cristo em cada ato do culto. Seja sempre grato pela presença de Deus em sua vida. Não fosse isso, você não teria paz. Seja sempre grato porque você é a igreja, corpo de Cristo. Há irmãos nossos em alguns países desse mundo em que a igreja não pode reunir-se como nós fazemos numa manhã do dia em que Cristo ressuscitou, no dia do Senhor, no domingo, como nós fazemos aqui nessa manhã. Seja grato ao Senhor por aquilo que você está aprendendo agora, pelas pessoas que te servem, o acolhedor, o diácono, os músicos, os servos do ministério infantil, semear, todos que estão a seu serviço com alegria e não são remunerados. A remuneração deles não é financeira, não é com vil metal, é a satisfação de servir ao Senhor. Seja grato por tudo isso. Inclusive, irmãos, eu sempre enfatizo e quero enfatizar mais uma vez que no culto nós não homenageamos ninguém, nós homenageamos somente Cristo. Quando agradecemos a Deus pela vida de alguém, nós estamos dizendo: Senhor, muito obrigado pela vida desse irmão que completou idade nova. Senhor, nós te damos graças pela vida de tal irmão que tanto fez por nós. Mas a gratidão é para Cristo. Sem Ele, nada seríamos. Paulo, o apóstolo, diz: Cristo é tudo em todos. Mas ele está dizendo também que o culto deve expressar o compromisso da igreja com a palavra de Cristo. Ora, se nós nos submetemos a Cristo, se nós no culto falamos da nossa gratidão a Jesus Cristo, que é o centro do culto, é claro que a igreja no culto deve reafirmar que a palavra de Cristo tem poder absoluto, final, é resolução para nós. Os falsos mestres queriam transmitir em Colossos seus próprios ensinos, como se eles tivessem valor semelhante ou até superior
aquilo que a palavra de Deus diz. Paulo então escreve no verso 16: habite exageradamente, ricamente, sobejamente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Saturem-se de Bíblia, de palavra de Deus. Habitando a palavra de Deus ricamente em vocês, vejam aí o verso 16, irmãos. Vocês se instruirão, vocês se aconselharão mutuamente em toda a sabedoria. O culto cujo centro é Cristo é aquele culto em que não se admite uma outra fonte de verdade. A fonte de verdade é a palavra de Deus. Colossenses, no capítulo 1, verso 5, Paulo está dizendo que essa palavra é a palavra da verdade do Evangelho. O homem do nosso tempo odeia que falemos de verdade. O homem do nosso tempo quer relativizar tudo. O homem do nosso tempo pergunta às pessoas: vocês se veem como? Vocês querem ser chamadas de quê? Vocês acham que são o quê? Pois eu vou aceitar a sua verdade. Por esses dias eu compartilhei com minha filha, e ela riu comigo, uma matéria, irmãos, em que aproximadamente 500 pessoas em Berlim, na Alemanha, se reuniram para protestar pelo direito de serem tratados como cães. É verdade, irmãos. Não riam não, porque a coisa é séria. Irmãos, mais ou menos 500 pessoas vestidas, fantasiadas de cachorro e cadela, em frente a um órgão governamental, latindo e dizendo: olha, vocês insistem em nos tratar como seres humanos, mas nós somos cães. O homem do nosso tempo é assim, irmãos. O homem do nosso tempo se ofende se você chama um ser humano de ser humano, porque ele quer ser chamado de cachorro. Eu nasci homem, mas eu me vejo como vira-lata. Eu nasci como mulher, mas eu me vejo como lesse. Irmãos, a Bíblia diz que o Evangelho é a palavra da verdade. No culto ao Senhor, nenhuma outra fonte de autoridade concorre com a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Deus, a palavra de Cristo. O que significa, irmãos, ter a palavra de Deus habitando ricamente entre nós no culto? O meu entendimento é que nós devemos cantar o que a Bíblia ensina. Acabamos de cantar Perdoa-me, Senhor. É uma canção escrita a partir do ensino bíblico. No meu entendimento, devemos praticar o que a Bíblia nos ordena. A palavra de Deus nos descreve o culto neotestamentário, ou seja, o culto daqueles que têm um pacto com Cristo. O culto da igreja do Novo Testamento é descrito no Novo Testamento. Então a palavra de Cristo habitando ricamente em nós nos leva a praticar o que a Bíblia ordena. No meu entendimento, a igreja que expressa compromisso com a palavra de Cristo no culto é a igreja que prioriza o sermão bíblico expositivo. É muito perigoso, irmãos, quando o pregador compreende que ele tem algo maravilhoso para dizer à igreja. É sempre melhor que ele admita que o Senhor tem algo muito mais maravilhoso para dizer à igreja. Então, no meu entendimento, o pregador deve se esforçar por priorizar o sermão expositivo. E o que é o sermão expositivo? É aquele cuja Bíblia é lida, explicada e aplicada. Você lê o texto bíblico. A partir do estudo feito da palavra de Deus, na dependência do Espírito Santo, você explica aos irmãos o que o texto está dizendo e no final aplica e pergunta: o que vocês farão agora com aquilo que o Senhor nos diz em sua palavra? No meu entendimento, compromisso da igreja com a palavra de Cristo se vê quando rejeitamos no culto aquilo que extrapola os padrões bíblicos. Devemos nos influenciar biblicamente. Olhem para o verso 16, quando Paulo está dizendo no culto: pratiquem os mandamentos da mutualidade, instruam-se, se aconselhem, lembrem-se de falar uns aos outros do ensino da palavra de Deus. Irmãos queridos, esta igreja
tem sido historicamente uma igreja zelosa no culto ao Senhor. Então a minha palavra agora é de encorajamento para que os irmãos não retrocedam, continuem sendo reverentes. Se a palavra de Deus está lida, pare onde você estiver. Não acesse o ambiente de culto, é a palavra de Deus sendo lida. E quando uma autoridade fala, é bom que nós ouçamos aquilo que está sendo dito. Se há pregação, só deixe esse ambiente por um motivo muito forte. Às vezes o irmão precisa ir ao banheiro, precisa ir tomar uma medicação, não está se sentindo bem. Nós compreendemos isso, mas se esforce ao máximo para não dar as costas para a pregação que é bíblica e nessa igreja tem sido sempre bíblica. A igreja está orando, não entre e não saia. Nós estamos falando com o Senhor em oração. Você está ao lado do seu esposo, da sua esposa, do seu noivo, da sua noiva, do seu namorado, namorada. Muito cuidado. Esteja ao lado, dê a mão. Mas evite expressões que possam sugerir que você está trocando carícias com alguém no ambiente do culto ao Senhor. Meus irmãos, todo estrelismo não é bem-vindo no culto ao Senhor. A começar do pastor, eu jamais aceitaria que uma igreja colocasse o meu nome na frente do prédio, como muitas fazem. Irmãos, ou o nome de Jesus aparece, ou nenhum nome deve aparecer. A foto do pastor na frente do templo, irmãos, isso me parece que não é uma prática cristã. No passado, nas igrejas, nós ouvíamos volta e meia algum crente orando assim: Senhor, esconde o pregador atrás da tua cruz. Precisamos voltar a orar assim. Que nem lembrem quem é o pregador, o nome dele, a aparência dele, mas que o nome de Jesus seja exaltado e Cristo em sua glória seja visto. E nenhuma personalidade concorra com a pessoa de Jesus, que é o centro do culto verdadeiro. A ditadura das emoções também não deve ser bem-vinda no culto. Veja bem, eu não estou dizendo que você não deve se emocionar. É impossível não se emocionar no culto. Quantos irmãos cantando ao Senhor estão com as lágrimas derramando porque lembram de experiências marcantes do viver. Quantos irmãos cultuando ao Senhor levantam as mãos aos céus. Meus irmãos, nós não queremos dizer a você que você não deva emocionar-se, mas o que dizemos pela palavra de Deus é que as emoções não devem lhe dirigir. Isso, meus irmãos, tem sido constrangedor, em especial daquela terra sem lei chamada internet. Zombaria, escárnio, brincadeira com igrejas evangélicas em que as pessoas, irmãos, saem rolando pelo chão, caindo, pulando, rodopiando, escalando pilastra do templo. Não estou inventando não, irmãos. Coisas absurdas, irmãos. Porque não leram o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, 32. Veja o que a palavra de Deus diz e não eu. Diz o Senhor, não eu. 1 Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então eu não devo dizer, eu estava no Espírito, por isso eu fiz essas loucuras. Não. O Espírito Santo, poderoso, é também o Espírito da moderação. O Espírito do crente, do profeta. Profeta como mensageiro de Deus. O espírito dele, as emoções dele estão sujeitas a ele. Então, se eu percebo que eu atrairei atenção para mim com aquilo que eu estou fazendo exageradamente, loucamente, eu devo repreender a mim mesmo, porque o centro do culto é Jesus Cristo. Vejam 1 Coríntios 14, 40. Tudo está falando de culto. O apóstolo Paulo é usado por Deus para falar à igreja de Corinto sobre um culto em que heresias estavam sendo toleradas e atos indevidos sendo praticados. Então Paulo diz tudo o que, irmãos? Todos os atos do culto. Você pode ler todo o capítulo 14 e o que está se falando é de culto. Tudo no culto, porém, seja feito com decência e ordem. Com decência e ordem. Eu me reservo
a posição de que pastores deveriam sempre optar por uma vestimenta mais formal do que informal. Há muitos anos, em um outro estado, em uma outra cidade, em uma outra igreja, os irmãos não sabem de qual lugar estou falando, portanto, esse não é o meu alvo. Eu estava com a minha esposa, a minha filha, acredito que com minha mãe numa igreja, e o pastor estava com a blusa por fora. E quando ele se empolgou, levantou a mão, mostrou meio palmo de barriga. Que coisa feia, irmão. Vocês riem porque não estava em meu lugar. Eu tive vontade de chorar. Então, irmãos, por que não optarmos sempre por maior cuidado? Porque, do modo geral, se aparenta, parece que os crentes estão em alguns momentos optando por menor cuidado. Tudo com decência, irmãos. Tudo com ordem. A palavra de Deus não diz que ordem é antônimo de sensibilidade. A palavra de Deus diz que ordem é sinônimo de temor a Deus, de zelo, de cuidado, de atenção às coisas do Senhor. O culto cujo centro é Cristo é aquele em que fica expresso o amor da igreja pela glória de Cristo. Volte a Colossenses 3, no verso 17, Paulo diz: e tudo, irmãos, tudo o que fizerem, quando vocês cantam salmos, hinos e cânticos espirituais, tudo mais que vocês fazem no culto, façam em palavra, em ação, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Façam para a glória de Jesus. Façam como quem está a serviço de Jesus. Lembrem-se, ele é o nosso único Senhor e Salvador. Ele é o nosso único mediador. É o próprio apóstolo Paulo que em 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Portanto, façam tudo no culto para que Cristo seja glorificado. Nós devemos amar a glória dele. Meus irmãos, Deus não é um egocêntrico que ama a sua glória porque ele se satisfaz em si mesmo. Esqueça isso. Deus é a pessoa mais santa, mais sábia, que melhor conhece todas as coisas. Ninguém além de Deus conhece tão claramente a glória dele. Quando o Senhor diz que toda a glória deve ser dada a ele, é porque ele sabe da santidade dele. É porque ele sabe de quão grande é o nome dele. É que ele não tem dúvidas acerca de quem ele é. O homem que em sua loucura não confessa que existe Deus, por vezes deixa de dar glória a Deus. Mas Deus, que tudo conhece, que tudo sabe, quer glória para si, porque ele sabe que ele é digno de toda a glória. Portanto, devemos amar a glória do Senhor. Devemos exaltar o nome de Cristo, o nome que nos dá uma identidade. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. O nome da nossa autoridade. Nós vamos por toda a terra pregando o evangelho, fazendo discípulos, estabelecendo igrejas, porque Jesus disse, no prenúncio da grande comissão, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O nome de Cristo deve ser exaltado porque é o nome dele que dá segurança à igreja. Colossenses 3,11, eu volto a mencionar para os irmãos. Paulo diz, Cristo é tudo em todos. Em João 14, nos versos 13 e 14, ao falar aos discípulos sobre oração, mas também sobre missão, João 14, 13 e 14, Jesus diz, e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ame a glória de Jesus, ame a pessoa de Jesus, o nome de Jesus, traduza isso no culto. João 16, 23, Jesus reafirma, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Devemos rejeitar, irmãos, a projeção de um nome que não é o nome de Jesus. A projeção da denominação. Você será tão mais batista quanto mais você privilegiar o nome de Jesus. A minha história me permite dizer isso. Eu nunca abandonei os nossos princípios e as nossas doutrinas. Mas, irmãos, eu não devo no culto pregar acerca da cooperação denominacional na hora da pregação bíblica. Eu devo pregar a Bíblia.
A prioridade é a mensagem de Cristo. Devemos rejeitar a defesa de ideologias e até projetos eclesiásticos no culto. Irmãos, em algum momento, aqui no Brasil, nós vimos cultos em que se apresentava a visão. O que é a visão? Um projeto eclesiástico de alguém que queria revolucionar a igreja. Queria tornar a igreja muito melhor do que ela é. Deixou-se de se pregar a Bíblia, irmãos. E pregadores começaram a dizer, hoje é o dia em que eu vou falar sobre a visão. Os passos da visão. A visão que está no livro de tal pessoa, que escreveu algo maravilhoso. Não. Eu fico feliz se você me disser que nunca viu isso. Eu já vi. E eu estava acompanhado por minha esposa também. Nós estávamos numa pequena igreja. E o pastor, então, no momento da pregação, falou de um projeto que ele tinha para a igreja. Passou a detalhar o projeto em todas as áreas. Uma semana depois, ele decidiu ir para outra cidade e deixou aquela igreja. Irmãos, naquela manhã, a minha esposa lembra muito bem disso, nós saímos do culto com fome, dizendo, viemos ouvir a palavra de Deus. E o que vimos foi uma sequência de lâminas com ideias para que a igreja fosse melhor. Mas a Bíblia não tem essas ideias, irmãos. A igreja de sucesso não é a igreja primitiva que com pessoas simples e perseguidas alcançou o mundo, revolucionou a humanidade, alcançou o mundo inteiro conhecido da época, o mundo antigo. Meus irmãos, Cristo Jesus deve ser o centro do culto. Ou nós decidimos radicalizar nisso. Radicalizar vem de radical, de raiz. Ou nós vamos à raiz do problema, ou nós continuaremos no problema. E qual é a raiz? A raiz do problema é quando de algum modo tiramos Cristo do centro do culto. A igreja precisa, irmãos, reafirmar isso com segurança. O culto para nós não é reunião de entretenimento, não é evento social, não é momento para que um pastor brilhante apresente suas ideias empolgantes. O culto é a expressão da submissão da igreja a Cristo. Estamos aqui debaixo da orientação de Cristo, entregando uma oferta a Cristo. O culto é a oportunidade para expressarmos toda a nossa gratidão ao Cristo que nos salvou, ao Cristo que é nosso intercessor, ao Cristo que nos levará à glória eterna. O culto deve expressar que a igreja se compromete com a palavra de Cristo. Cantamos o que a Bíblia ensina, pregamos o que a Bíblia revela, nós falamos daquilo que a Bíblia fala. O culto deve, portanto, expressar o amor da igreja pela glória de Cristo. Por isso, irmãos, devemos nos preparar sempre em oração para oferecermos ao Senhor um culto cristocêntrico. Logo cedo, o ministério de oração dessa igreja com muitos irmãos orou pelo culto. Instantes depois da escola bíblica, eu estava com os diáconos da igreja orando pelo culto. Devemos orar, irmãos, porque o nosso coração é traiçoeiro. Como já vimos, o profeta Jeremias diz que ele é desesperadamente corrupto. O nosso coração, irmãos, em algum momento pode pedir algo do tipo: meu filho é adolescente e eu preciso dar à igreja uma pegada de adolescente para segurar meu filho na igreja. Eu sou pai de adolescente, portanto eu estou falando de mim. Em algum momento você deve dizer assim: puxa vida, mas o meu estilo musical é aquele, eu preciso levar a igreja a mudar para esse estilo. Ou em algum momento, irmãos, eu devo dizer: eu já vim de uma outra denominação em que o culto durava 40 minutos. Eu preciso fazer com que o culto em Barro Preto dure 40 minutos. Eu e você seremos tentados a querer colocar o nosso coração no centro do culto. Resista, prepare-se em oração para participar do culto coletivo, pedindo a Deus que te ajude a ter Cristo no centro do culto. Ele seja sempre cultuado entre nós. Deus, pois, nos abençoe.